Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês que estão no canal Antônio Carlos de Arrucho. Um abraço a todos os amigos que têm nos ajudado a compartilhar esse trabalho. Meus amigos, minhas amigas, amigos mais chegados que irmão, que de todas as formas, de todas as maneiras, têm nos ajudado a levar esse trabalho adiante. Um forte abraço a todos vocês mesmo aí da parte do Salvador, Criador e Pai Arrucho. Que guarde vocês na segurança, na tranquilidade, na alegria, né? Dá a vocês paz nesses momentos agora de tenebrosos, nos momentos difíceis que estamos passando aí, né? Dias maus que estamos vivendo. E que a Rússia consiga, né? Fazer com que todos vocês sejam guardados em segurança e também na paz, na tranquilidade, na alegria que Ele possa dar, né? E vamos falar mais uma vez, né? Sobre o trabalho que está fazendo aí, provando, né, que Yahushua, ele é um filho da criação do próprio Pai, Espírito, que habita os céus, né? E esse filho, ele é o próprio Pai, né? Os dois são uma pessoa só. O Pai é o Espírito e o Filho é a carne. O Verbo era o Pai, né? E o Verbo estava com o Pai. No livro de João fala sobre isso, né? Quando fala verbo, é uma maneira que eles colocam para nos enganar. Então, tudo isso, né, relatado no livro de Yohanan, como João 1, em várias partes da Bíblia, principalmente essa parte aí, é uma parte adulterada, texto incorrigível, né, que está aí corrompido, para que nós não compreendêssemos aquilo que a Rússia estava tentando nos explicar. Tudo era ele, né, no princípio, né? Ele é uma pessoa só. Né? E ele mesmo se fez carne, habitou entre nós vimos a glória dele, os apóstolos falando, aqueles que o viram ali, né? Aquela figura do Yahushua, contada no livro de Isaías 53. Nós vamos falar sobre isso hoje aí, né? Então, a história do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aí pelos evangélicos católicos, a história do Pai e do Filho, para alguns também que falam de Yahushua, alguns judaizados que falam de Yahushua, essa história também não cola. Né? Ele é um só. Né? E a palavra Shua, ela quer dizer salvação. Então, no princípio era Yarro, né? E esse próprio Yarro se faz salvação e entra o Shua no nome, Yahushua, né? Yahushua. E ele cita esse nome ali para Moshe no deserto. E também quando ele fala ali para Abraão, né? Para Isaac, para Jacó. Eu não fui conhecido por esses nomes, apenas por Ur-Yarro, né? O pai Yarro. Agora você vai dizer a eles que Yahushua, ele me enviou a voz. Ali é blasfemado para que eu sou o que sou, né? Então é por isso que a salvação está ali. E no livro de Isaías confirma isso aí, né? Fora de mim não há salvação. Fora de mim não há salvação. Né? Mesmo que essa salvação esteja no Yahushua, que ela esteja no Yeshua, que ela esteja aí em vários outros nomes, né? Esse Shua esteja em outros nomes, a salvação ela tem que estar no nome Yah, né? Essa salvação aí, né? Fora de mim não há. Ali está escrito Deus, mas não é Deus, né? Fora de mim não há salvação. Eu sou o último, o primeiro também sou o último. E o próprio Arroz confirma isso aí, eu sou o primeiro e o último. Blasfemada aí para Alfa e Ômega, muito cantada aí pelos evangélicos, essa grande mentira. Então, a salvação tem que estar nesse nome, Yahweh. E de outra maneira, é impossível você chegar a qualquer lugar. Para hoje confirma isso aí, né? Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Por quê? O Shua é a carne. E vamos ver sobre isso aí, né? Então vamos. Eu estava vendo uma passagem no livro de Salmo 8, né? Uma pancada na cara do sistema. Eu falei outro dia que tudo que tem fôlego louva o nome do Criador, né?
Ele está na raiz da fala humana, também no começo de todos os sons, o nome Yahweh, né? E aqui diz assim no Salmo 8, né? Aqui está escrito, Yahweh nosso, né? Qual poderoso é o teu nome em toda a terra? E ele divulga a tua majestade sobre o céu pela boca das crianças e bebês. Como é que um bebê vai divulgar nome, né? Porque o nome Yahweh está na raiz da fala humana. E no começo de todos os sons que eu já falei, emitido aí, sabe? Quando os judaizado fala aí de, sabe, eles falam de uma maneira que aqui, cheio, sabe, daquilo, do iote, do rei. Não existe consonante, não existe. Sempre com essa mesma baboseira, essa mesma balola. Todas as letras em qualquer idioma, todas as palavras, toda a formação de palavras, de símbolos, ela está apenas esses 5 sons que eu falei para vocês aí, né? No I, no A, no O, no U e no E. Ou vice-versa, né? A, E, I, O, U. E seria impossível que a boca humana consiga fazer emitir outro som, né? Não existe outro som, né? Ou, né? A, E, né? I, né? E todos esses aí no nome do Salvador, Criador, Iahushua, né? Então, pessoal, o mesmo salmo, né, que eu mostrei para vocês agora aqui, eles colocam aí versículos, para poder você ler, se você não consegue entender, né? Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, né? A lua e as estrelas que ficastes, que é bom, né, para deles, que é o homem, para que deles te lembres, para que deles te lembrares, né? E um filho de Adão para vires visitá-lo, né? Vamos ver novamente isso aqui, gente. O Salmo 8, versículo 4 diz: Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, né? A lua e as estrelas que fixaste, né? Que é o homem para, em outras versões está para que dele, né? Que está escrito para dele, né? Te lembrares, né? E um filho de Adão para vires visitá-lo. Fizestes um pouco menor do que um Deus, né? Nunca foi. Um pouco menor do que um anjo. Coroado de glória e beleza, para que domine as obras de tuas mãos, sobre teus pés tudo colocaste, né? Ovelhas e bois, todos, né? E as feras do campo. Está falando aqui de quem? Está falando de Arruxo? Está falando de Adão. Está falando aqui de Adão. O primeiro homem da criação. Fizeste poucos menor do que um anjo, e coroado de glória e beleza, né? Para que domine as obras de tuas mãos, né? Sobre teus pés tudo colocaste. As aves do céu, os peixes do mar, quando percorre ele as sendas dos mares, né? E arro nossa, que tu, Senhor, nunca foi. Quão poderoso é o teu nome em toda a terra. Quando o Criador lhe faz Adão do pó da terra, ele manda que os anjos busquem barro dos 4 rios. Teve um judaizado que veio falar sobre os rios aí, né? Cara, eu fico impressionado como é que essas pessoas são, sabe, não enxergam um palmo além do nariz, né? Do rio Ion, o rio Pison, o rio Tigre, o rio Eufrates, né? Esses dois últimos aí, eu não sei se isso é verdade. Sei que eles estão aqui no hemisfério sul, né? Aqui na nossa América Latina. Esses rios estão aqui, na Cordilheira dos Andes. Rega o Jardim, Amazônia. É tudo que você está vendo aqui. Você olha toda a imensidão desse planeta chamado Brasil. Tudo isso era Amazônia, que foi devastado.
O livro de Zacarias confirma isso aí, né? As florestas do Jordão foram devastadas, os leões rugem, né? Ai daquele falando ali, né? Quem é que faz isso aí, né? Inglês e francês que entram aqui em pé de português. Então você vê que ele manda que os anjos busquem o barro dos 4 rios, dos 4 cantos da terra diferente. Os rios cortavam toda a terra. Você precisa entender isso. Depois de um grande terremoto, essas coisas aconteceu. A expansão dos oceanos não existe, sabe, Ártico, Ádrico, não existe Índico, nem Atlântico, nem Pacífico, né? São dois mares, o Mar Oriental e o mar Ocidental. A Bíblia cita isso também no livro de Zacarias, o Mar do Sul e o Mar do Norte. E toda essa mentira, esse engano foi criada pelos homens, né? Assim como a Terra bola, como tudo que você está vendo aí. Os planetas que eles criam aí, sabe, com dom no nome dos deuses, Mercúrio, de Marte, de Plutão, de sei lá das quantas. Isso nunca existe. E o próprio Cabo da Ciolo falou isso no programa do Danilo Gentili no SBT. Aquele Guido Montalvani falou isso dentro do governo Jair Bolsonaro. Ele foi expulso do governo, nunca mais se viu falar dele. Quando ele citou a Terra plana, falou do dom tudo mais. E muitas pessoas aí estão falando, mas é claro que elas são taxadas de maluco, de louco, né? Eu tenho até um pé atrás com Galileu Galilei, porque ele foi ali torturado, né? Das suas ideias. Aquilo que, um sistema, aquele que você, sabe, vê de uma maneira, você precisa ver de um outro. O Bruno falou isso para mim outro dia, um amigo nosso aqui do Rio de Janeiro. Antônio Carlos, a gente tem que olhar para o outro lado. Se o sistema manda você olhar para o sul, você tem que olhar para o norte. E o próprio Arrucho nos alertou sobre isso. Quando ele vos disser que haverá paz, está vindo destruição. Vocês precisam ficar atentos sobre isso. Então, ele busca esses barros de lugares diferentes, ele constrói o homem, e quem constrói o homem são os anjos. O que a Rússia faz é colocar nele o sopro de vida, que é a alma vivente. A Bíblia confirma isso sobre isso. Deste o homem uma alma vivente. Quem é semelhante a tu? Coisa que os demônios não têm. E nem os anjos também têm. Mas o homem tem uma alma vivente. E a alma, ela é eterna. Para aqueles que criam o nome de Arrucho, porque a alma também ela morre. Mas quem é que pode matar a alma? Só o próprio Arrucho. Não temei aquele que só pode matar o corpo. Quem pode matar o corpo? Os demônios, que têm raiva do nosso ser. Mas temei aquele que pode matar o corpo e também destruir a alma e colocar ela no lugar que está lá os demônios. Quem pode fazer isso? Só o próprio Yahushua, o construtor desse templo. O construtor dos demônios também. O que está acima de tudo. E ele cita isso aí. Não há antes de mim nenhum pai. Houve, né? Então ele é o pai de toda a criação. Isso é muito forte e interessante saber disso aí, né? Então essa passagem do livro de Salmo 8 está falando de Adão. Está falando de Adão, né? E as pessoas jogam isso para outra coisa, jogam para o texto messiânico, essa palavra Messias nem existe, né? Tá falando aqui, tá vendo de bois, de peixes, tudo que você imagina, as feras do campo. Quem é que dá nome a todas essas coisas, né? As árvores, as plantas, aos rios, aos animais, às aves, né? Quem dá nome? O próprio Adão. O primeiro homem da criação feito de barro. A palavra Adão, a portuguesada, ela quer dizer isso aí, né? O que é feito de barro, nascido do barro, né? E se você volta, né, no Salmo 2, porque as nações se amotinam e os povos planejam em vão, os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes enfrentam Iarro, né? Aqui eles colocam o seu Messias, né? Mas talvez não seja essa palavra Messias. Talvez seja as leis, os seus decretos, né? As suas ordens, os seus mandamentos, né? Rebentemos seus grilhões e sacudimos de nós as suas algemas, né? O que habita nos céus ri, né? Quem é que ri? O Criador desses homens que estão aí, dessas mentiras que cresceu
junto com a verdade, se tornou maior do que a verdade, né? O joio, né? Cresceu mais do que o trigo. E Arro se diverte às custas deles, né? Depois lhe fala com ira. Confundimos com o seu furor, né? No versículo 6 tem uma passagem muito importante aqui do Salmo 2, né? Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Que não existe naquela Jerusalém lá, para quem defende Jerusalém. Publicarei os decretos de Arro, e ele me diz: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, né? E os confins da terra como propriedade, né? Tu os quebrarás com um cetro de ferro, como um vasto de olheiro o despedaçará. Agora, rei, sede prudente, deixai-vos nos corrigir, juízes da terra, servi a Yahweh com temor, beijai os seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho, e num instante sua cólera inflama, né? Feliz aquele que nele se abriga, né? Esse salmo aqui está apontando para quem? Para Yahushua, segundo a Bíblia católica, a Bíblia dos dois lados, a Bíblia evangélica. Isso aqui está falando para Davi. O Salmo 8 está falando de Adão. E esse salmo aqui está falando de Davi. Mas se você pega em todas as versões católicas, evangélicas, está falando de Arruxo, mas não é. E vamos ver isso no livro de Hebreus, né? Também com adulteração. Então você precisa entender aquilo que você está lendo, né? Uma parte do salmo cita Yahweh, porque nações se amotinam contra o seu ungido, né? Quem que é ungido? A carne que vem habitar entre nós. Os povos planejam em vão, os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes enfrentam Iarro, né? E aquilo que ele criou, né? A sua versão terrestre. A versão terrestre de Iarro, porque cuja glória ninguém viu. E quando alguém chegou a ter, ver uma semelhança, ficou desesperado. O próprio Arroz confirmou isso. Vocês não viram ele, mas eu vi, porque eu estava com ele junto no começo. Eu e ele somos um só. Muito forte isso aí. O que habita no céu, né? Quem que habita no céu? O Criador, né? Não habita em templos feitos por mão de homem. Ele confirma isso no livro de Atos, no livro de Crônica, de Coríntios. Eu não habito aí nesses tempos. Aonde os demônios habitam e fala por boca dessas pessoas que estão aí. E se diverte às custas deles, né? Você vê que Yahweh se diverte às custas dessas pessoas, né? Comandada pelos pés de ferro, que são os demônios, né? Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada, né? Publicarei o decreto de Arro. Quem que vai publicar esse decreto? Davi. A quem vocês conhecem por Davi. Davi está falando aqui. Eu vou publicar esse decreto. Eu vou falar isso. Ele me diz: Tu és meus filhos e hoje eu te gerei, né? Pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Não faltará a ti da sua casa rei que assente no seu trono. Yahweh falando para Davi ali. Quando Davi tenta construir para Yahweh um templo. E a Bíblia confirma que Davi construiu um altar. Que diferença, né? Em cima de um monte. Nunca foi um templo. Esse salmo está falando de Davi. Não está falando de Arruxa, o homem e Arruxa que habitou entre nós. Davi está falando: vou publicar esse decreto porque Davi está contando uma história. E o judaizado introduz esse salmo aqui como se fosse para Arruxa para te enganar. Vamos ver o que diz lá no livro de Isaías.
Isaías 53. Quem creu naquilo que ouvimos? Em que, Antônio Carlos? De que Isaías está falando? De ouvimos o quê? De toda a história que eu estou acabando de contar para você agora aqui. A história que ia ser contada pelos primogênitos. Da promessa feita para Adão dos 5.500 anos. Do resgate, né? Da morte vencida ali no madeiro. Sem que aquele que o venceu morresse. Quem que creu naquilo que ouvimos, né? E a quem se revelou o braço de Arro, ele cresceu diante dele como renovo. Aqui está falando de Arrocha. Aquilo que ele cria e que volta para o seu trono. Aquilo que ele cria e que volta para o seu trono. A saber, a salvação. Como raiz em terra árida, né? Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, e Arroxo era preto, horrível. A Bíblia cita isso aqui em outras versões. Não era um preto boa aparência. Tanto é que os soldados romanos perguntam quem é ele, no meio daqueles outros pretos ali. Aí tem a história do beijo, também pode ser uma lenda, né? Eu não sei. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, com pessoa de quem todos escondem o rosto, né? Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele, e no entanto era nosso sofrimento por ele levava sobre si. Nossas dores que ele carregava, mas nós tínhamos como vítima do castigo ferido por Iarro e humilhado. Então Isaías está contando uma história. Olha, ele era assim, ele era aquilo outro, né? Não era uma pessoa que não era bonita, era uma pessoa, sabe, totalmente mirrada, talvez, sei lá, né? Mas ele está contando uma história pro povo. Mas ele que fez isso. Isaías está contando a história que eu estou contando para vocês. Né? História. Isaías parece que ele vive antes de Arrucho, né? Mas ele está contando o que ele fez ou o que ele ia fazer, né? Estranha essa passagem, né? Também, né? Você vê o tanto de adoração, né? E corrupção que tem dentro da Bíblia, desse conjunto de livro aqui. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Esmagado o madeiro, né? Esmagado por causa das nossas iniquidades, né? O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. E sim, por suas feridas fomos curados. Por toda aquela tortura ali no madeiro. A quem nós chamamos de cruz. E tem tudo para ser mesmo essa cruz maldita que é adorada pelos evangélicos católicos. Todas as pessoas da terra adoram essa cruz. Que aparece em forma de estrela, aparece em forma de retângulo, de triângulo, em tudo que você imagina, essa cruz está lá. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas Iarro fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por que tinha que ser assim? Porque a Rússia precisava vir nesse corpo morte, esse corpo pecaminoso, cheio
de fraudes, de corrupção, de defeitos, para ele vencer aquele que estava agora acima de tudo, que era a própria morte, o próprio Satanás. Que quando ele faz o que Caim faz ali, aquela maldade com o seu irmão, a morte exerce um poder muito forte, ainda exerce. Por que você tem medo hoje de morrer? De morrer, todos têm medo de morrer. Né? Sendo do pânico, do ser mais ok, todos nós temos medo. Mas uma das coisas que formidável quando você conhece a Rússia, você perde esse medo. E vamos falar sobre isso hoje ainda. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a sua boca, como cordeiro conduzido ao matadouro, né? Como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, né? Após a detenção e julgamento, foi preso dentre os contemporâneos, né? Quem se preocupou com o fato de ter sido cortado a terra dos vivos, né? Não, não é pergunta não, perdão, tá? Sido cortado a terra dos vivos, né? De ter sido ferido pela transgressão do seu povo. Uma pergunta, gente, perdão, tá? Desculpa aí, tá? Então vamos ver novamente, né? Uma pergunta muito comprida, né? Após a detenção e julgamento, foi preso dentre os contemporâneos, né? Quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos e ter sido ferido pela transgressão do seu povo, deram sepultura com os ímpios. Essa parte da sepultura, isso está adulterado. Seu túmulo está com os ricos. Aqui fala que está falando de Jardim de Matéia, né? Eles colocam uma salada aqui para que você não entendesse. E isso é verdade. Ah, Antônio Carlos, você está. Não, não estou não. Se você pega os rodapés da Bíblia católica, da Bíblia, sabe, de Jerusalém, das Bíblias de estudos evangélicos, ela vai dizer para você: textos estão corrompidos, estão adulterados, ou o tradutor entendeu de uma maneira, sabe, e interpretou de outra, ou ele interpretou de outra, escreveu de uma outra maneira. Tudo isso aqui não é verdade. Essa passagem do túmulo, essa passagem, sabe, da morte, não é verdade. Se você pega lá os acontecimentos da cruz, você vai ver que há coisas ali que acontecem ali, inclusive a própria Bíblia cita lá que os que saíram do sepulcro primeiro, depois dele, perdão, depois dele quem? Depois de Yahushua. Yahushua faz, se glorifica, e aqueles corpos glorificam também depois de Yahushua. E entram na cidade santa. Que cidade santa? A cidade de Yahushua, chamado de Criat Baal, depois de Criat Yarim, depois de Yahushua por Davi. Porque o nome do Criador estava lá naquele altar. É por isso o amor pela tribo de Judá, não por Judá, mas por Davi, que faz isso. Não por Judá, mas por Davi. É por isso que alguns da tribo vão ser salvos por causa da casa de Davi. O nome é chamado de Davi também. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca, mas Yahweh quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele o desígnio de Yahweh triunfará. Após o trabalho fatigante de sua alma, verá a luz, e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará a muitos, levará sobre si as suas transgressões. Eis que porque darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá o despojo, Visto que entregou a si mesmo à morte e foi contado entre os criminosos, mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos fez intercessão. Visto que entregou a si mesmo, O que é entregar? É desafiar.
Desafiar ali a própria morte. Não isso ter sendo cantado aí no hino do Brasil, né? E a Rússia desafia a morte ali e vence ela sem morrer, porque a morte é um ser. A morte é um ser. E é por isso que ele fala que muitos, né, que estavam ali com ele não provariam a morte. E que dias iam ver que os que estavam mortos também iam ouvir a voz dele. A voz daquele que vive. E vários hinos em evangelho citam isso aí, né? Vê que eles conhecem a história verdadeira, os que traduzem ali aquela harpa, né? Escreveu aquela harpa cristã. Porque ele vive. E eu posso crer. Olha para você ver que história mais macabra, né? Se eles sabem que a Rússia vive, então por que eles cantam que ele está morto, né? Que ele foi morto. Não existe uma associação de morte com vida, de luz com treva. E a morte representa isso aí, a escuridão, as trevas. Você quer ver uma coisa aqui que eu estava vendo aqui, gente? Observe-se que em aramaico, a mesma palavra, né? Vamos ver aqui, não. Provavelmente é esse, conjugado com o versículo 4, né? Que alude de João quando apresenta Iago, porque falando de Jesus nunca foi, né? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Observou que em aramaico a mesma palavra é tauia, designa cordeiro e servo. Né? É possível que o propulsor haja empregado intencionalmente a palavra, mas a evangelista que escreve em grego teve de escolher. Tá vendo só? Como é que o texto está tudo adulterado? A palavra cordeiro tauia, né? Tauia, né? Olha a palavra, o nome Iá aqui, ó. Opa, perdão, pessoal. Viu? Eles escrevem aquilo que eles bem entendiam, perdão. Aquilo que eles bem, não, vamos escrever isso aqui, né? Vamos falar que ele morreu. A história da morte é a história de Jesus. Você vai ver isso no Apóstolo de Pedro. Vou dizer uma coisa para vocês aí, pessoal. Vamos ver aqui. A revelação nova e quase inacreditável, todavia, a surpresa e a incompreensão iniciais, né? Aqui fala do versículo aqui, ó. Darão lugar à inteligência melhor. Tais sofrimentos não têm outra finalidade a não ser a salvação de muitos. Aqui a Rússia sofre, né? Muito, mas ele não morre. Então, por que está falando de morte no caso aí? Porque essa morte é que dá vida, um pouco de tempo, a esse demônio que está nos tempos de pedra. Né? Eu falei para vocês uma vez a palavra unigênito, né? Eu estou procurando uma coisa aqui, são noutra, né? Ninguém jamais o viu ao Pai, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, e este o deu a conhecer. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte, né? O Filho unigênito é o mesmo Pai. Este deu a conhecer. Eu estou procurando aqui o livro de Hebreus. Me ajuda aí, pessoal. Não é uma live, né, pessoal? Estou fazendo um vídeo aqui. Então, isso é muito forte, né? Isso aqui
Ninguém jamais o viu, aqui está escrito Deus, né? Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Quem viu o Pai, vê esse aqui, que é o unigênito. O que é unigênito? É diferente de primogênito, pessoal, né? Unigênito é uma coisa só. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro que tira o pecado. O que é tirar o pecado do mundo? O que é o pecado para vocês aí no canal? O pecado é a morte. O pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E quem é que tira a morte do mundo? Yahushua. E como é que ele tira a morte do mundo? Vencendo a morte do madeiro. Mas, Antônio Carlos, as pessoas elas não morrem todo santo dia, nenhum está morrendo aí, né? A televisão tem mostrado. As pessoas vivem já como mortos, né? Nós já nascemos mortos nós, tá, pessoal? E para nós alcançarmos essa vida, precisamos conhecer isso que está acontecendo agora em Yahushua. É por isso que Yahushua diz para Nicodemo, vai nascer de novo, Nicodemo. É necessário nascer de novo. E ninguém entra no reino dele a não ser dessa maneira, nascendo de novo. E isso é muito forte. Então, vamos falar disso ainda mais. Não termina aqui, não. De fato, qual dos anjos disse a Deus: Tu és meu filho, né? E eu hoje te gerei? Ou ainda eu te serei pai e ele me será filho? Ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: Adorem todos os anjos de Deus. Quem que é o primogênito que Paulo está falando aqui? Está falando de Arruxo? Está falando de Adão. A passagem do livro de Hebreus está falando de Adão. É por isso que Samael, cujo nome era Chamaú, ele fala isso lá para Bartolomeu, ele se revolta. Eu adorar quem? A um boneco que eu fiz de barro? Eu todo bonitão, forjado em fogo? Aqui não está falando de nojento, está falando de primogênito. E toda a passagem em cima está falando de Adão também, aqui no livro de Hebreus. Cara, isso é muito forte. A respeito dos anjos, porém, ele declara: torna-te em vento os seus anjos, e em chama de fogo os seus ministros. E ao filho, porém, diz: o teu trono, ó Deus, nunca foi, ó Pai, é para os séculos dos séculos. Está falando de Adão e falando de Arroxo. O filho carne, que não foi filho, gente. Por favor, aprendam isso aí. Não existe duas pessoas, Yahweh e Arroxo, existe um só. A salvação, ele diz, o seu trono é de século em século. Shaul está contando uma história aqui, dá um supapo na cara dos dois lados que falam mal dele no canal. E para os séculos dos séculos, né? E o cetro da retidão é o cetro da sua realeza. E amaste a justiça e amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Pai, né? Nunca foi Deus. Te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. É uma passagem muito difícil que fala de Deus, né? Mas eu vou ler isso novamente, peraí. Eu achei uma coisa muito interessante agora aqui, peraí. Por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros, tá vendo? É por isso o Pai ungiu o próprio Pai, o Filho, né? E o Pai é um só. Aqui eles botam para Deus. Confira isso aí, gente. Aonde no caso está escrito isso aí? No livro de Hebreus, né? Carta aos Hebreus, né? Lê tudo aqui, no versículo 1, vai ler tudo. E você, né, chegar aí a uma conclusão. E nenhum de seus companheiros.
Que companheiro ele? Gente, isso é muito forte. As pessoas que dizem que a Rússia nasceu de Maria, né? A história do Jesusinho aí da Maria, do Josézinho do Egito, né? Poxa, do Nazaré, história mentirosa. Esse que nasceu, que foi coroado, né? Ali falado do livro de Zacarias, eu e a Ruxo aqui, falando aqui, né? E por isso o teu Deus ungiu o teu Deus. Aqui tá falando Deus, nunca foi, né? Aqui você vê que há uma comparação de Deus com o outro. Vamos ler pra você ver aqui, ó. E por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com óleo. Tá vendo? Fazendo uma comparação de Deus com Deus. Diz que o Pai e o Filho é uma coisa só. É claro que está blasfemando a palavra Deus, está blasfemada aqui, né? Nunca foi. Diz ainda, tu és, tu és Senhor. Então, vou dizer para vocês entenderem aqui. Tu és. Gente, isso é muito forte. Eu detesto a palavra Deus e Senhor, né? Mas só para você entender, tu és Senhor, que na origem fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Preciso eu falar mais alguma coisa? O livro de Hebreus, tão batido e comentado aí nos canais, está colocando o Yahushua, que se chama de filho, igual ao Pai, ao próprio Pai. Está dizendo aqui que o céu e a terra foi construído por Ele próprio. Eles perecerão, tu, porém, permanecerá, todos hão de envelhecer como um vestido, e todas enrolarás como um manto, e serão mudados como vestimenta. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Qual dos anjos disse ele jamais? Senta-te à minha direita até que reduza os teus inimigos a escabelo dos teus pés? Porventura não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? A palavra direita, ela significa poder e força, tá? Não é um lado direito ou um lado esquerdo, não. A grandeza de Yahushua é tão grande que o céu dos céus não pode conter o seu tamanho. E ele cita o céu também. Também é citado também nos apócrifos aí, sabe? Não tem nada, não tem, sabe, nada que você imagina. Sem comparação de qualquer coisinha que a sua mentezinha medíocre possa ir pensar. A sua mente desse tamanhozinho que você não usa para nada. Que tem a direita e a esquerda. Ah, mas ele cita quando vou colocar isso aí, citando para nós, né? Ouvir a direita, ou a outra coisa muito diferente. Eu estou falando dele, do Criador. Não foi o anjo que ele sujeitou o mundo futuro de que falamos a esse respeito, porém houve quem afirma, né, que é o homem para que dele te lembres, né, ou filho do homem para que te, te visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e todas as coisas pudeste debaixo dos seus pés, né? Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que ficasse insubmissível, agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Vemos, todavia, né, que falando de Jesus igual foi, que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa dos sofrimentos da morte, né? Coroado de honra e de glória, e que, pela graça de Deus, provou a morte em favor de todos os homens. Né? Aqui o texto blasfema. Aqui aponta para Yahushua, né? Mas não é nada de Yahushua. A pessoa que foi feita, a pessoa que foi feita e coroado de honra e de glória, não foi Yahushua. Adão. Foi Adão.
e perdeu essa glória. E a Yahushua vem para restituir essa glória. E o próprio Yahushua fala isso para o Criador. Restitui-me, né, com aquela glória que eu tinha contigo no ano passado. Então o Yahushua não estava com glória nenhuma. Ele vem mesmo na cara dura desafiar a morte. E ele só vence ela por causa da obediência à palavra, ao Espírito. Ele chega a clamar isso na cruz, né? Então você vê que o texto, ele conta uma verdade e depois ele conta uma mentira. Convinha de fato que aqueles por quem e para que todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levar-te à perfeição por meio de sofrimentos, o indicador da salvação deles, né? Portanto, o santificador quanto o santificado, todos descendem de um só. Razão porque não se envergonha de vos chamar irmãos, né? Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos em plena assembleia dos te louvarei. Tinha alguma forma de Yahushua, nosso irmão, se ele fosse filho de Maria? Ele ser feito como nosso irmão, sendo filho de Maria? Porque Maria também, se ela realmente existisse, ela também ia ser como nossa irmã e o próprio José, né? Mas só é considerado quem são irmãos quem vem da descendência de Adão para cá. E para uma pessoa fazer isso, ele tinha que nascer no começo da criação. No começo da criação, né? Para hoje, ele ser considerado como se fosse um irmão, filho do pai que cria ele, segundo ali também a sua pessoa, né? Mas que ele vem dessa forma carnal como nós mesmos para vencer a morte. Para vencer a morte. E ele vence sem morrer. Então são textos que você precisa ler, você precisa saber ver, e das pequenas verdades que você acha ali, das investigações, das pistas que se encontram aqui, é que você vai decolar. Você precisa ler com muita atenção o que ela diz, né? Ela considera Yahushua ali como se fosse o próprio pai, mas quando chega em algumas partes diz que ele já não é o pai. Então você vê que tudo existe uma adulteração, existe uma corrupção muito grande, né? Uma vez que os filhos têm em comum a carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte, nunca foi, o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Mas aqui não é verdade, né? Essa parte não é verdade. Isso aqui foi colocado aí pelo Cifrone, pelo o Ferreira, né? O de Almeida, pelo Zwing, pelo Macedo, pelo Malafaia, todas essas pessoas aí, descendem dessas pessoas lá que fizeram isso. O império da morte é que hoje reina no mundo, né? É só você ligar a televisão, ler um jornal, abrir a sua internet aí. É o império da morte que fala mais alto. Tudo leva para ela, né? Tudo leva para ela, inclusive tudo que você faz. Tudo que você adora. Pois não veio ele ocupar-se com os anjos, mas sim com a descendência de Abraão. A descendência de Adão, né? O Abraão é colocado aqui para te enganar. A descendência de Adão. E a Yahushua veio para salvar Adão e não Abraão. Salvar o primeiro filho da criação que morreu pelo pecado ali. Tá vendo só como é que a mentira está aqui dentro, né?
Convinha por isso que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, em relação a Iarro, sumo sacerdote, misericordioso e fiel para expiar assim os pecados do povo, pois, tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Então você vê que os textos bíblicos, eles estão corrompidos e adulterados de uma forma muito, sabe, forte mesmo, que você não consegue entender, se você não tiver meter as caras ali dentro e começar, sabe, a buscar de todas as maneiras. Eu li esse texto aqui várias vezes. Muito forte mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês aí, tá no canal, né, a respeito de Moisés, né, o nome também não é esse. Ele não é acusador, né? A passagem que ele diz que Moisés é acusador e a Rússia brigando ali com os fariseus, né? Ah, vocês falam que são seguidores de Moisés, né? Moisés vai acusar vocês naquele grande dia. Vai ser o vosso acusador, porque ele escreveu de mim. Então existe uma... Sabe, pessoal, quando você for ver uma coisa, examine isso, sabe, com todo o seu coração mesmo, sabe? Examine mesmo com os olhos da alma. Pega na Bíblia, sabe? Deite em cima dela, sabe? Pega uma lupa, sabe? Durma em cima dela, acorde e lê de novo aquele texto. Mas não está falando coisa que não é verdade. Sabe? Não existe isso aí, né? Ah, mas ele levantou a serpente, era o símbolo maior ali no Egito. Então Yahweh foi desafiar, então vou fazer aqui uma serpente, né, da parte minha que vai comer essas suas aí. Para com isso, pessoal, sabe? São coisas que não edificam ninguém, assim, coisas que... Vocês são meus amigos, são meus irmãos, sabe? Amigos mais chegados que irmãos, eu preciso, sabe, ajudar vocês a sair cada vez mais do erro, da mentira, do engano, né? Ou não colocar vocês dentro de um engano maior ainda. Então Moisés vai acusar vocês naquele grande dia porque ele escreveu de mim. Se vocês crescem nele, criam em mim, porque ele falou de mim o tempo todo. E vai ser o vosso acusador. E a Rússia também cita ali uma passagem, a rainha de Sabá. Ele cita o povo de Nínive, olha, o povo de Nínive vai se levantar contra você naquele dia. Porque ouviu a Jonas. E eu sou maior do que Jonas, e a Rússia falando, né? A rainha veio lá ouvir Salomão, né? Sabe para onde ele foi, né? Todo mundo sabe aí no canal para onde ele foi. Os grandes leitores da Bíblia, né? Adulterada e corrompida. Mas ela veio ouvir Salomão e eu sou maior do que Salomão. Então a Rússia fala de Moisés ali de uma outra maneira. Não é que Moisés é acusador, é o diabo, não. Para com isso. É muito, falar contra os profetas, né, que está dentro das escrituras, que tem o seu nome adulterado, sabe? Que teve, sabe, toda a sua história mudada, e vocês aí, ou eu, falar uma coisa contra o... Gente, é muito pesado isso aí, tá? É muito pesado isso aí. Cuidado com a salvação, para vocês, sabe, é muito sério. Então, estou aqui falando, sabe, de ordem mundial, não quero nem saber disso, né, do que está acontecendo aí fora. Estamos aqui para falar de arroz, das mentiras que existem na Bíblia, né? Toda a história falada aqui. Vamos falar novamente desse livro aqui de Hebreus, tá? Não vai ficar só nisso, não. Eu sei que eu vou tomar uma paulada aí no canal, né? Não vai ficar só nisso. Vamos voltar a falar novamente de Hebreus, né? A gente fala de uma coisa e fala novamente daquilo ali, né? Então, uma história aponta para Davi, outra história aponta para Adão, outra história aponta para Rússia, né? Outra história aponta dizendo que ele morreu. Essa é a grande mentira. A grande sacada do século foi essa. A morte é que vem de muita coisa na Semana Santa, no Natal, sabe? Na ação de graça dos Estados Unidos, sabe? Do dia do Sei das Contas, do Ramadã. Tudo isso que você vê no mundo. O mundo vive essa mentira da morte daquele que nunca morreu. E vamos falar novamente de Hebreus. Não vai ficar só nisso não, tá? Teve alguns pontos aqui que ficou cego, né? Que ficou, sabe, incompleto, né? Mas vocês vão ver com todos os detalhes, mais uma vez, falar do livro de Hebreus para vocês verem, sabe? Em todas as Bíblias, se você for necessário. Vamos descobrir verdades e mentiras dentro desse livro aí. Eu estou só falando do livro de Hebreus porque alguém veio aí falar comigo no canal sobre Hebreus, né? E também na rua, né? E as pessoas que vê também os vídeos, né? Ah, é? Então pega o livro de Hebreus lá, você vai ver o que você está falando aí, é verdade ou não, né? Você vê que uma passagem ali, o próprio Yahweh, ele é considerado ali, sobre e ungiu ele o seu Deus, né? Está falando que o Pai e o Filho é uma pessoa só. Tá? E essa é uma grande verdade, né? Fora de mim não há salvação. Eu sou o primeiro, eu sou o último, né? Não houve antes de mim, nunca nem haverá. Você pega o livro de Jó, e Jó fala assim, aonde que estava tu, né? Quando eu estava ali fazendo todas as coisas que está aí, né?
Ou quem és tu para me emprestar alguma coisa se tudo é meu? O próprio Yahweh falando, o próprio Yahushua falando, né? Ulial. Mas quando aparece na Moshe, ele aparece como Yahushua. Foi a primeira vez que o nome é revelado ali, né? Yahushua. Diga a eles que Yahushua, porque a salvação está ali. Eu vou salvar meu povo. Por que salvar meu povo? A salvação estava no nome de Yahweh. Então, muito forte, tá? Vamos voltar a falar sobre isso novamente. E muito cuidado, pessoal, sabe? Com as coisas que vocês, sabe, andam vendo por aí, né? E não fica também só nas minhas palavras, não. Pega o livro de Hebreus, de Isaías 53, Salmo 8, Salmo 2, sabe? E leia, por favor, né? Não fica só nas minhas ideias, não, tá? Embora a gente busque da parte do nosso Salvador Criador, mas somos homens falhos. Todos somos falhos, sujeitos a erros. Então, por favor, tire as suas próprias conclusões lá, tá? Mas uma coisa eu te garanto, a Bíblia que está aqui está totalmente adulterada, paganizada, com mentiras, mas existe dentro dela verdades aqui. São essas verdades que é a nossa salvação. É como se a gente estivesse afogando, né, em um grande rio, né, e de repente encontrássemos ali, sabe, um cipó, né, uma coisinha para a gente se agarrar, e essas verdades estão aqui. E o próprio Arroz confirma isso aí, né? Examinar a Escritura, porque testifica das verdades que eu estou falando aqui. Valeu, pessoal. Um forte abraço aí, até um próximo vídeo aí, tá? Novamente falando do livro de Hebreus, tá? O livro de Hebreus, vamos voltar a falar dele novamente no próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem firmes com o nosso Salvador, Criador e Pai e Arrujo.